Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo uma boa madrugada para você que se encontra aí no seu lar, no trabalho ou na rua, aonde você estiver. Que a paz que o mundo não pode dar e que ela excede todo entendimento da parte de Cristo Jesus nosso Senhor esteja sobre o seu coração, sobre o seu lar, sobre toda a tua família. Aqui quem vos fala é o vosso servo, Pastor Paulo, e nós estamos aqui juntos mais uma vez neste vídeo, através do Ministério Ágape, ministério esse pelas redes sociais. E eu tenho aqui uma palavra de Deus para o teu coração neste dia, que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 13 em diante, diz assim: E tornou sair para o mar, e toda a multidão ia ter com Jesus, e Jesus os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Meu amado, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre Jesus chama os pecadores. Essa passagem, ela vem falando sobre a vocação de um homem chamado Levi, que mais tarde ele é chamado de Mateus, como ele mesmo escreve lá no Evangelho de Mateus, que ele próprio redigiu. E uma coisa que chama a minha atenção aqui nessa passagem é no momento que Jesus ele chama Levi. Levi ele estava na alfândega, ele estava ali na coletora, ele era cobrador de impostos, ele era uma pessoa mal vista, porque ele era cobrador de impostos, ele cobrava impostos do povo judeu para poder dar para os romanos, porque os romanos dominavam naquela época a Palestina, né? Tinham um domínio, tinham um controle sobre a Palestina naquela época. E como Levi ele era mal visto, só que ele foi chamado por Jesus. E ele faz ali um banquete na casa dele, está ali Jesus junto com os discípulos, e tem muitos coletores de impostos, que são descritos aqui como publicanos, que estavam lá junto com Jesus. E muitos também pecadores. Então, o que eu vejo aqui nessa passagem, meu amado? Jesus está dando uma lição muito simples nessa passagem. Primeiro, quem eram os publicanos, quem eram os pecadores? Os publicanos, aquelas pessoas, como eu acabei de falar, por vocação, eles escolhiam impostos. Os pecadores são aquelas pessoas que cometiam atos imorais. E quem eram os escribas fariseus? Eram os religiosos daquela época, eram doutores na lei, eram escribas versados na lei de Moisés. E eles, ao ver Jesus comendo com essas pessoas, eles entraram em conflito dentro de si mesmo. Até porque essas pessoas, pelo seu estilo de vida, eram vistas ritualmente como pessoas impuras. Elas não poderiam nem receber o ensinamento da lei de Moisés. Só que Jesus, como eu falei no vídeo passado, Jesus ele veio rasgar o véu. Ele rasgou o véu justamente para quê? Para que não houvesse mais separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Só que Jesus, depois que ele sempre mostrou disposto a restaurar as pessoas. A gente vê isso aqui nessa própria passagem, que ele faz uma comparação dele com o médico. Ele fala assim, olha, o médico, os sãos, não precisam de médico, mas são os doentes. Então a gente observa, o médico ele sempre vai tratar quem? A pessoa que está boa ou aquela pessoa que está ruim? O médico vai em cima daquela pessoa que está ruim e trata dela. Jesus estava se comparando ao médico. E ele fala assim, ó, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, como Jesus está falando isso, ele está falando assim, eu não vim chamar aquela pessoa que ela se acha boa demais para não precisar da minha restauração.
Mas ele veio chamar quem? Aquelas pessoas que estão ruins mesmo, espiritualmente, aquelas pessoas que estão má espiritualmente, aquelas pessoas que estão precisando de ter os seus pecados perdoados. Foi para isso que Jesus veio. O pecado, meu amado, minha amada, o pecado, ele é uma doença. Ele acaba sendo uma doença espiritual, onde as pessoas não conseguem ver, mas elas sentem. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no Evangelho de Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Ele fala assim, olha, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, por que houve essa necessidade de Jesus restaurar? Há essa necessidade de Jesus restaurar as pessoas, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, que homem foi esse? Adão. Adão permitiu que o pecado entrasse no mundo. E com o pecado veio o quê? Veio o castigo do pecado, que foi a morte. Então, logo a morte passou para todos os homens. E logo todos pecaram. Então, meu amado, minha amada, por que eu e você precisamos de Jesus? Porque Jesus tem uma promessa da vida eterna para mim e para você. Porque Jesus quer restaurar a minha e a tua vida. Porque Jesus, ele não vai abrir mão nem de mim nem de você. E ele provou isso muito antes de nós nascermos, lá naquela cruz, quando ele derramou o sangue dele até a última gota por mim e por você. Talvez você está me assistindo nesse vídeo e você está falando assim, poxa, pastor, eu já fui eu já estive na casa do Senhor, eu já fiz parte do povo de Deus, eu vivo um estilo de vida que eu sou mal visto, a minha família me vê como uma ovelha negra da família. E como que Deus me vê? Eu quero que você reflita no último texto que eu vou ler aqui agora, para a gente concluir nosso vídeo. Quero que você reflita nesse texto. Olha só, o próprio Jesus falou isso. Está no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 37. Ele diz assim, olha, tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Meu amado, talvez você pode se sentir a pior espécie de pessoa neste mundo. Mas se você for a Jesus agora, nesse momento você toma essa decisão, olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, de maneira nenhuma Ele te lançará fora. Pelo contrário, Ele vai te abraçar com amor que o mundo não conhece, mas que Ele quer revelar para a tua vida, meu amado, independente também da tua religião. Talvez a tua religião não quer mais você, talvez você está vendo que essa religião não está te levando você para lugar nenhum. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer abraçar a tua vida. Se você vir a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Observa, Jesus estava comendo com as piores pessoas, de pior espécie, mais mal vista da época dele. Estava sentado ali comendo com aquelas pessoas e mostrando para elas que elas precisavam do arrependimento, que elas precisavam ser curadas na alma delas. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Jesus quer curar a tua alma, Jesus quer restaurar a tua vida, meu amado. Eu quero orar por você nesse momento e eu creio que Jesus está no teu coração nesse momento agora fazendo uma grande obra para a glória de Deus Pai. Soberano Deus eterno Pai, aí está o teu servo, a tua serva que está assistindo esse vídeo. Eu te peço que o Senhor possa alcançar nesse momento a sua mente, o seu coração, Pai. Talvez na sua mente esteja uma grande luta, Senhor, no teu coração também é uma grande luta. Talvez se achar indigno e merecedor. Mas é uma verdade. Quem de nós somos dignos? Quem de nós somos merecedores do teu amor, da tua misericórdia? É por isso que o Senhor veio. É por isso que o Senhor se entregou por cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui nesse momento, nesse dia, ou nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. É por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós queremos renovar nossa aliança com o Senhor. Nós queremos, Senhor, te pedir perdão, te pedir misericórdia. E nós pedimos, Senhor Jesus, Pai, nos abraça nesse momento e nos recebe para a tua honra e para a tua glória. Meu amado, você veio para Jesus, Ele não te lança fora, Ele te quer. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe. No próxima semana, nós vamos estar aqui trazendo um mini estudo. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre temperamento.
né? Aquelas pessoas que são temperamento mais forte, outras são temperamento mais tranquilo, né? Como lidar com essas coisas? Isso é bíblico? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos estar falando sobre isso na semana que vem. Meu amado, que Deus te abençoe. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que fale verdadeiramente do amor de Deus, amém? Mas olha, nunca se esqueça, Jesus te ama, amém? Graça e paz.